Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou aqui para falar de umas loucuras de carro e esse aqui que talvez seja o Opala mais famoso do mundo, pelo menos nos Estados Unidos, é o que pelo menos a gente vai tentar fazer. Nós vamos levar esse Opala para ser famoso no mundo inteiro através dos Estados Unidos. Já existem muitos Opalas no Brasil aí que são conhecidos no mundo inteiro e nós estamos querendo levar essa cultura ainda mais longe. Então, vocês vão acompanhar uma das primeiras partes da saga aqui nos Estados Unidos. Vocês viram esses dias o episódio que o Opala chegou nos Estados Unidos, o fantástico que foi a chegada. Quem não assistiu, assiste de novo. Também tem o primeiro episódio dele saindo do Brasil, que foi muito legal. E hoje vocês vão ver já o carro funcionando direitinho e o que a gente precisou fazer e o que a gente está fazendo para levar esse carro para o Café Octane. E ter a primeira exposição pública do carro, ver a cara dos americanos, ver como é que eles vão ver isso aí. Nós vamos fazer algumas outras brincadeiras ali, ó, que eu vou... Vocês talvez já viram aí durante a semana algumas brincadeiras sobre o Mini Opala ali, ó. Mas isso aí a gente vai mostrar para vocês durante esse episódio como é que foi essa brincadeira e como é que nós chegamos nessa história. E outra coisa que eu quero agradecer a todos vocês, o segundo episódio do Opala, que foi a chegada dele nos Estados Unidos, foi um dos episódios, ou o episódio com o maior número de views do vídeo nas primeiras semanas. Passou dos 300 mil views, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui ele já tem mais de 300 mil views. Eu espero que esse vídeo chegue aí em 500 mil de views, que é um recorde para o meu canal. Fico muito feliz, é uma das maneiras que vocês incentivam também, né? Obviamente que se as pessoas estão gostando é porque a gente está fazendo uma coisa legal. Também agradecer a todo mundo que comprou as camisetas do Opala, a camiseta do C8, da Ferrari, do Calibra, que foram um sucesso, estão um sucesso de venda, ainda tem para venda, mas alguns tamanhos já esgotaram. E também lembrar, ó, nós também temos uma linha que a gente lançou agora da Feutech de camiseta logo, que a gente chama. Essa aqui é a camiseta carbono, eu acho muito legal porque ela é sutil, assim, discreta. Eu até brinco, isso aqui é a camiseta de em festa. E é uma linha assim que a gente sempre quis manter, de ter, para fazer algo diferenciado, mas ao mesmo tempo único, sabe? Então, quero agradecer de novo a todos. Espero que vocês curtam esse episódio, foi fantástico, vocês vão ver bastante fogo, escapamento, vocês vão ver esse carro aqui chamando muita atenção. Então agora, ó, bota na TV, chimarrão, churrasquinho, pão de queijo e vamos assistir aí, chama a família, chama os amigos, mande para os amigos, se inscrevam no canal, deixe os comentários aqui embaixo o que vocês estão gostando, comentem porque é importante para a gente saber como é que vocês estão curtindo tudo isso e bom episódio. Vamos começar as missões aqui. Hoje a gente pegou um sábado, convidamos algumas pessoas para o churrasco aqui. O cara veio pro churrasco aqui achando que ia vir pro churrasco. Então. Leonardo, né? Isso. E aí, meu, brasileiro, por perto aqui, ó. Achou que veio pro churrasco e tá aí passando pano no... Tá achando que é só chegar e comer carne? Não é bem assim, não. Tu é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, sou de Campinas, interior de São Paulo. E tá pela região aí, né? Que loucura aí, meu. Tô pela região aqui, fazendo um intercâmbio. Acabei conhecendo o Anderson aqui. Show. Ele me convidou aí pra conhecer. E tamo aí. Show. E é o seguinte, ó. Nós pensamos o seguinte. Olha o que vocês acham aqui, ó. Opala, né? E o Opel. Vocês não acham que são meio parecidos os dois? Vamos fazer uma brincadeira, ó. Primeira coisa, ó. Escapamento no paralama, né? Já resolvemos também, ó. Olha aqui, ó. Escapamento no paralama. E agora é o seguinte, ó. E aqui nós temos o Pedro no departamento de artes gráficas, ó. Artes visuais. E a gente vai fazer as faixas no Opel para fazer o Mini Opala. E aí vamos ver quanto é que eles vão, quão parecido eles vão ficar os dois. Brincadeira, a gente tá com tempo aqui, como tem gente sobrando aqui. O DG tá lá fora pintando o tanque. Vamos lá ver como é que ele tá, porque tá frio. A gente vai fazendo as manutenções no Opala e vamos brincar com o Opel aqui junto, aproveitar já que ele não tá no serviço ainda. Vamos lá ver como é que tá indo o tanque. A gente pegou no episódio que o Opala chegou aqui, vocês viram que deu um baita de um perrengue porque o tanque tava cheio de ferrugem, trancou os bicos, sujou. E aí agora a gente recobriu o tanque por dentro. Tá um sol bonito, ó, mas tá menos 1 grau, olha só. Tá menos 1 grau, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. 1 grau negativo. Só que tá seco o ar, então não tá frio. Tipo assim, não é que não tá frio, a sensação não é de tanto frio.
Mas vamos... deixa eu mostrar isso aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas esse caminhão aqui do carro de corrida que o Luiz toca, ó. Desse Camaro, que agora é Pro Mode, foi Radial versus Mundo. Inclusive tem um episódio muito legal, que é brasileiros correndo nos Estados Unidos, que é o Luiz e o Roderjan, numa etapa da PDRA no ano passado, que foi fantástico. Vou deixar o link aqui para vocês clicar e assistir esse episódio. Mas enquanto isso, vamos procurar o DG, que apareceu por aqui, ó. Olha ali, ó. Achamos o cara, ó. No meio dos carros abandonados aqui, ó. O que é essa Mercedes aqui? Quem porra é essa? Quem comprou isso aqui? E olha aí, ó. Quem caiu no golpe do churrasco aí, ó. Daniel DG, né? Vocês viram no outro episódio aí, recebeu o Opala dele lá em Miami, deu uma voltinha e agora veio aqui pro Café em Octane pra gente finalizar, né? Isso aí. Só que o DG é o seguinte, ele fez uma listinha de um monte de coisa que ele queria fazer no Opala e achando que as coisas iam acontecer de... Tinha que chegar aqui, tá tudo pronto. Tá aí, ó. Tá, vamos fazer acontecer, ó. E é o seguinte, aí ele queria pintar o tanque de... A gente botou, recobriu por dentro com aquela camada, né? E ele falou, vamos dar uma pintadinha no tanque por fora. Aí eu me veio uma cena na cabeça, que até hoje eu me lembro, o Yuri, quando a gente tava fazendo a Ferrari, um dia eu entrei dentro, eu tava no escritório, quando eu entrei dentro da oficina, tava uma nuvem na oficina de tinta, assim, no ar, o Yuri pintando intercooler no meio da oficina com todos os carros em volta lá. Cara, ele não tinha visto aquilo, não. Eu fiquei tão bravo, xinguei ele, até hoje ele se lembra, né, Yuri? Aquela lá foi foda, brincadeira. Sorte que não tinha quase carro nenhum lá dentro. Mas pra pintar essas coisas aqui tem que ser fora, né, meu? E é o seguinte, agora vamos dar um tratinho no tanque. E vamos botar ele. E daqui a pouco é metanol. M5 agora, né? Pra ver se faz um fogo. E vamos lá. Show. Eu vou lá pra dentro que tá frio aqui. Mas legal. Agora vamos ver o resto das missões aqui, ó. Aqui no departamento de soluções técnicas avançadas, a gente teve uma ideia brilhante, que foi o seguinte, ó. Foi ideia do Luiz até. Vamos botar uma vela de ignição no escapamento aqui, ó, pra dar centelha e ver se isso dar mais fogo ainda no escapamento. Vamos ver o que vai dar mais de fogo no escapamento. E aí o seu Eduardo Arcondo, né, pra quem não conhece ele ainda, é o cara do Lexus aqui, o paraguaio que chegou nos Estados Unidos e comprou aquela lasanha lá, o Lexus. Mas tá bonito. Fizeram comprar ela. Já tá funcionando, né? Tá nada, né? E agora o Arcondo caiu no golpe aqui também e tá responsável pelo escapamento aqui. Departamento de pirotecnia agora. Pirotecnia, né? Então querem fogo na descarga, vamos fazer funcionar. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Não sei se vai funcionar, eu até tenho minhas dúvidas, mas diz o pessoal que ajuda. Olha aí o Opel, novinho, hein? Olha aqui, ó. Agora temos até uma lista de tarefas aqui pra gente não se embananar, não se esquecer. Já tá sem escapamento. Ô, Arcondo, tu viu por que tá batendo aqui no... Onde é que ele bate aqui? Sim, tá batendo ali embaixo. Mas como aqui é bibanda, eu acho que dá pra só ele botar um pouquinho mais pra cima. Pra não fazer mais tanto barulho. E aqui já temos as faixas, ó, acontecendo, ó. Ô, louco, hein? 25 cavalos. 25 cavalos. Cada uma. Pô, mas se o carro tinha uns 20, então vai dar 70 agora. É o Pedro que mais anda com o Opel aqui, né? Pra dentro e pra fora. Anda pra dentro e pra fora. Brincadeira, pior que a gente tinha que levar ele no Café em Octane também, né? Se coubesse, reboque. É. Pra fazer par com o Opala. Aí aqui, ó. As faixas. Show. Já tem quem faz o adesivo pra você. Olha aí, ó. Cara, habilidades boas, hein? Ó. Olha só. Olha aí, ó. Setor de potência psicológica, esse é o nome do... Cara, tá ficando bonito, hein? Olha aqui, ó. Vamos. Tu vê, ó. Agora o Opel vai ficar SS. Opel SS. Já tem até uma fita isolante onde é que vai ser a faixa aqui, ó. E cadê o escapamento? Tá ali, ó. Tá pintado. Mostra o escapamento aqui, ó. O Daniel fez o escapamento. Pronto. Aí, ó, escapamento. A gente subestimou a tarefa aqui de fazer o adesivo. Não é fácil. Não é tão fácil quanto parece, ó. Dobrar aqui, ó. Eu sei que um monte de vocês está olhando isso aqui,
trabalha com isso, agora dá pra saber o valor de... Que o cara diz, mas é só colar o adesivo no carro. É uma merda. É foda, hein, meu? Aí, ó. Mas a ideia, né? A ideia tá boa, Agora nós vamos botar uns adesivos aqui, ó, pra ficar igual os dois carros da Feutec. Tá ficando com a carinha, ó. Aí, deixa eu aproveitar, pra quem não viu direito esse carro. Tem um episódio dele. Como tá feio essas borrachas, né? Tá tudo desmanchando. Não dá pra olhar demais assim. Não dá pra olhar muito perto. Os banquinhos que estão legal, ó. Nossa. Os caras falam que é golpe, ó. Mas tem comida aí, ó. Só não é churrasco. Hambúrguer, ó. Enquanto isso, ó. Olha aqui como é que tá ficando, ó. Vê se não parece o mini Opalinha. As faixinhas pretas, ó. Fita isolante. E aqui, ó. E aí? Como é que tá aí, Daniel? Ah, vai, estamos arrumando uma Opala. Os adesivos igual, ó. O Daniel que tentando tirar os adesivos arrancou a tinta da roda, Daniel. Ai. É. Tá, vamos trocando o óleo. Já baixou o óleo. E o tanque aí? E o tanque? Tá aqui já. Olha aí. Aquela maneira. E esses podres aqui no porta-malas já tinha, DG? Não, é novo. Mandei uma mensagem pro Henrique da Replace Parts BR lá, falei, me ajuda nesse logo aqui do Opala. Aí mandei as fotos do logo aqui do SS e do Opala. Eu, antes de cortar no plotter para adesivo, vamos imprimir e vamos botar aqui, ó, vamos ver como é que fica. Aí, olha aqui, ó, as gerações, ó. Aqui estamos no nosso departamento. Daniel, leva jeito pra pintar a unha, Daniel. Aí não, hein? Oh, sem preconceito, Aí não, hein? Aqui é Deixa eu o ver. paleiro, hein? Galera. Daniel, deixa eu ver as unhas, Daniel. Acho que é que nem o Morder Nova. Eu aposto que tirar o tênis tá com as unhas pintadas. Aqui é o paleiro, é o peseiro. Tira o tênis aí pra gente ver então. Vamos Tira o ver. tênis, eu aposto que tá com a unha pintada. comprida e suja. Senão É o paleiro raiz. Se não tiver base. O paleiro raiz, como é que era? Mas é 400 mesmo? É. Ou vocês estão mentindo? É o seguinte, ó. Esse é 4.800. A gente tá mostrando aqui, ó, o Opala, o Kadett. E aí temos a versão nova aqui, ó, da Chevrolet. Mas ó, é o seguinte, a gente tem um mais novo ainda, integrante na família. Luiz, vem cá, vamos mostrar. Vamos mostrar já? Cadê, ó? Acho que ele não gosta de carro vermelho. É o seguinte, Não gosta de carro vermelho. a gente tá fazendo uma coleçãozinha aí. Deixa eu pegar a chave. Pega a chave. Agora mais um vermelho para complementar as coleções, não? Carro vermelho é bonito, né, cara? Ó, o Luiz, carro novo. Carro vermelho é bonito. Camaro. Como é que é? O Pratico Corvette não tem 4 lugares, não serve. Não, tem que ter lugar atrás, né? Pra carregar piazada, os amigos. Não, brincadeira, o Luiz comprou esse Camaro 2022 agora, zerinho, né? 2022. E ele é o... Explica aí o... Ele é o SS, né? Que é o V8, só que ele tem o pacote 1LE, né? É tipo um Z28, Z1, alguma coisa que é um LE. Que daí é o pacote de performance extrema de pista. Daí tem suspensão mais dura, freio maior, o carro é aliviado, peso em várias coisas. Pera aí, vamos ver. Olha os freião aqui, ó. Freio de 6 pistões da Brembo. Disco flutuante. A roda é gigante. O pneu da frente é 285, né? Aro 20. Cadê, ó? 285, 30, aro 20. E o de trás, 305. É, 305. E já é um pneu mais forte, assim, mas Sport, né? 305, 30, aro 20. É aqueles pneus que os caras passaram lá no consumo de pneu, só que era pra passar pra vender, né? Mas pneu chiclete, né? O Goodyear Supercar.
Eu acho que tu vai deixar esse carro original, acho que tu não vai ter coragem de mexer. Já mandei vir coisa. Duvido. E o motor é o LT. É o clássico, né? É o Chevy Small Block que virou LS, que virou LT, né? Mas é tudo farinha do mesmo saco. Então ele é um LT1, que é o irmão menor do motor do Corvette, porque o tamanho é igual, né? Só muda coletor de admissão, coletor de escape, basicamente. Sim, até os caras botam o coletor do C8 nesse carro aqui. É, que é o que eu já mandei vir. Já mandei vir o coletor do C8. É $200? Quanto é que é? $220 com frete já. Com frete. E daí tem umas diferenças na bomba da direção direta que o cara só tem que meio que raspar pra poder caber, engata e ganha 30, 40 cavalos já na hora. Show, hein? E o que vai aí? Não sei o que vai acontecer agora, né? Não sei, né? Estamos vendo, né? Vamos começar com o coletor, escape e ver. Mas a ideia é ir levar para uns track day da vida, né? Fazer curvinha, né? Aí, ó. Já que a gente já anda em linha reta direto, vamos tentar fazer curvinha agora com isso aqui. Sim, o kit aerodinâmico desse carro é impressionante, né? O carro é muito bonito, né? Essa aba aí pro cara bater no cordão da calçada. Ah, isso é o Jim não pode dirigir, né? É. Não, o Jim não pode dirigir. Não, meu pai, que é campeão também de destruir os para-choques no cordão, ele culpa o cordão que é muito alto. Ah, claro. O cordão se mexeu, né? Tu viu que ele tem, as saídas de ar não são de enfeite, né? Aham. Um saidão de ar de verdade mesmo. Ele tem uns radiadores extra nas lateral, pro cara poder ficar sentando a lenha. E esse é o 10 marchas. Esse aqui é o 10 marchas. Carro novo seu cheirinho é legal. Tem seu valor, né? E onde é que eu vou botar FT aqui? Cara, não sei, mas eu vou te dizer. O painel dele é meio apertadinho, né? Então, Eu acho que é aqui, ó. Ela tem que ficar num ponto de visão, né? Tirar o som. Botar de repente aqui. Lá acho que ela não vai caber, né? Nesse canto. Trex. Ele dá ali o LS. Que balaca. É os permissível, né? Uhum. Então, tipo, ele tem o diferencial traseiro eletrônico, né? E daí ele tem permissividade pra quanto que tu pode deslizar. Show. Parabéns. Ó. Bela compra aí. Agora temos que botar na pista, né? Vamos ver que tempo que vira. Merecido, eu vou dar de carona aqui. Eu vou botar de carona. Show. Vamos lá continuar que a missão do Opala tá grande. E é o seguinte, nós ainda vamos fazer uma surpresa no meio desse episódio. Vocês vão acompanhar a gente num kart aí. Mas primeiro a gente tem que acabar os carros aqui. E aqui temos nosso amigo, segunda vez na vida soldando. Segunda vez, agora Uma terceira já. a primeira já ficou ruim. Tirei de novo, agora vamos precisar de novo. Cara, é só esconder e faz que nem o Marcelo Pires, depois pinta, bota manta, tá resolvido. Tem ali um jeito Não é? de fazer. Não tem problema, Marcelo Pires é campeão disso, faz a solda feia, não existe solda feia, existe solda aparente. Ah, tá, só tem que esconder do jeito correto. Então. E essa aqui dá pra botar a vela, ó. Não, que bobagem isso aqui, nós estamos. Tem tempo pra fazer merda, né? Vamos botar a vela aqui, ó. Eu acho que não vai dar certo, mas vamos tentar. Dá de algum jeito, vai dar. Vamos aproveitar que o carro tá no alto, vamos dar uma olhada aí embaixo. E o pivô tá certo aqui, ó, Daniel? Espero que sim. Aqui a roda fônica, dá pra ver, ó. Legal, né? Que os caras fizeram junto no dumper já aqui. E funciona direitinho, hein? Mas é perto aqui, hein? O radiador ficou muito bom esse carro, né? Master Cooler que fez, né? Master Cooler. Meu, 2 ventoinhas aqui. 2 ventoinhas. E a temperatura controla super bem, né? Claro que 5 graus. a bomba d'água é elétrica também, né? Uhum. Aqui, olha que bonita a embreagem. Extreme Series da Ceramic Power. É 2 discos. 2 ou 3? 2 discos. De lona, ó. Separador ali. De lona HD, ó. O câmbio aqui. Outra coisa legal que a gente sempre faz nos Opalas é isso aqui, ó. O reforço no garfo. Ah, Que é porque ele costuma entortar. O original. A ré aqui, ó. Tá faltando ligar. ah, e o sensor da ré. É. Aqui que corta o cardan. Diferencial. Aqui a bomba elétrica que está no cash tank, que na verdade ela pressuriza, e é outra linha que suga na bomba mecânica.
Dana 44, alto brocante. Show. Tá, estamos pegando combustível, vamos botar um combustível, vamos funcionar o bicho aí. Enquanto isso, departamento de acabamentos, agora tá bonitinho, não? Olha que limpeza. Esse negócio aqui, ó, pra quem assistiu a saga da Ferrari, isso aqui deixou qualquer coisa fica preta, né? Até que não era preto. Cara, fica muito bonito aí. Olha só o cofre lindo. Ah, aqui a gente botou uma... Olha só essa régua personalizada aqui, ó. Hot Chevy lá de São Paulo que fez, muito legal para as bobinas. Fica bem acabadinho. Tudo pretinho, bonitinho. Só falta escapamento agora. Nosso engenheiro de bobagens e semelhantes. Já tá pronto. Vela de ignição no escape. Agora tem que fazer a bobina. É. E um cabo de vela. Será que isso aí vai funcionar? Vai dar de algum jeito. O tanque tá no lugar. E olha só isso aqui, ó. Ó. Opala, né? Como 74. E o SS. E aqui, ó, nosso departamento de gráficos aqui. Ah, eu tô... Luiz, tuas habilidades de pré-escola, Luiz. É, tão meio ruim, cara. Eu acho que eu pulei a escola, cara. Tá bravo aqui. Ó, o SS ficou bom, ó. Aqui fita isolante e... Tá correto. Chave de ouro aqui, ó. Cadete. Ai, que legal. Show. White. Houston have a problem. Ah, não passa com a vela? Agora não passa com a vela. Não, vai dar um jeito. Vou tirar aqui o suporte, vai dar. Tem que virar pro outro lado lá. Agora nós vamos dar uma interrompida e vamos pro kart, que tá na hora da nossa hora marcada. Daqui a pouco a gente volta aqui pra continuar. Aí, ó, agora eu tô com a minha outra camiseta aqui, ó. Pô, essa aí tu também não trouxe pra mim, cara. Olha aí, ó. Pô, sacanagem. Não, tá vindo. Eu tenho que dar graças a Deus que eu recebi uma amostra de cada, pelo menos antes de lançarem, né? Porque pelo menos eu tenho uma aqui, mas tá vindo pra vocês também, fica tranquilo. Nosso cadete. Vou colocar nos meus padrão, né? Esse aqui podia botar lá, na verdade, né? Pode fazer outro. Botar moto, né? Esse aqui podia botar junto com o Opala ali, né? Aliás, dá pra fazer um pouquinho maior, eu acho, aquele lá. É. E daí dá pra fazer um pouquinho maior e dá pra botar ali, substituir aquele ali, botar ali. Eu podia botar o Opala, foi até aqui embaixo. Não, perfeito. Aham. Não, eu digo até do lado do Opala aí, na Assim, traseira. né? É. Aham, dá pra fazer? Aquele lá, aquele reza. Eu posso acertar o tamanho Hã? daquele pra fazer aqui. Aquele Mario Drive. Ah, é. Cadete. Vamos lá andar de kart, ó. Aí tem o time dos elétricos aqui, tem o combustão ali, o Luiz com o Camaro novo. Pena que a gente não vai no... Não, na linha reta acho que dava garantia ainda assim mesmo, com 4 dentro. Tá bonito. Chegamos aqui agora na pista, ó. AMP, DG que é o mais experiente aqui do kart, né? É isso aí, vou ensinar a turma aqui. Fernandinho, preparado. Até o cara apareceu aí, ó, na hora do churrasco não aparece, né? É, turma aí, Arcondo, Renan. O Luiz veio todo. Cara, o Luiz é profissional, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Depois da corrida. O Luiz é um profissional, né? Olha o visual do Renan. Renan, mostra o sapato aqui, ó. Sapatinho. Deu uma polida embaixo antes aí, não. BMW Motorsport. Renan, pra quem não sabe, é proprietário de uma BMW V12, né? Alpina, quase uma Alpine, né? E o capacete do Senna. Original, no caso. É, vamos ver. É, mais ou menos, né? Vamos ver se a gente consegue trazer resultados. Aqui que são os carros de aluguel, ó. Dá pra bater bastante, ó. Tem para-choque, motorzinho. E ali a pista, ó.
Cadê o Luiz? Foi se preparar? Chamei o Renan aqui, que é o nosso especialista na pista. Explica aí um pouquinho. Tu fez uma prova de endurance aqui, né? Uma prova aqui de endurance que foi 4 horas. Foi feita por... A equipe era Luiz, eu e o Anthony. Aham. E a gente tocou aí 1 hora e pouco cada um. Mas essa pista aqui é animal. Ela tem, se eu não me engano, é a pista de kart com a maior descida ou o maior desnível de todas do mundo. De elevação. De elevação. Se eu não me engano, é uma casa de 3,5 andares a diferença, a elevação dela. E a pista é animal. Coisa assim, bem profissional mesmo. E aqui, bom, ali onde é que estão os karts, né? E não dá pra nem ver da elevação que é. Dá pra gente subir ali, dá pra dar Vamos subir lá. Onde é que sobe ali? Tem o elevador, tem a escadinha ali atrás. E aqui os caras, tem gente que tem garagem, os caras alugam isso aqui. Tem até a Proline tinha uma garagem Tinha, aqui, né? Tá até escrito Proline lá ainda. Tá ainda? Tá. Então, Lotus. Tem bastante aqui esses carrinhos de... E aqui tem uma pista de circuito também. Sim, tem um time attack ali atrás, essa escada ali pra... Como é que foi a história ali? Alguém deu pau no Luiz e ele ficou bravo, não? Foi tu, não? Não, eu tentei oportunar ele, mas o Luiz esse cara É muito cara é difícil profissional. de passar, viu? Eu vou falar pra você que é difícil, tem que sofrer. Mas eu oportunei ele, eu dei um trabalhinho ali. Aí, olha só como é bonito aqui, ó. É puro mato, assim, ó. Isso aí, aqui, ó, tá 7 graus. Essa daqui é a parte da elevação, né? Você vê a diferença de altura dali até aqui, é uma casa de 3,5 andares. Faz a curva aqui, ó. E aqui, essa essa descida aqui é muito legal, né? E aqui é um retão, assim, chega no limitador ali no meio já da reta, né? Sim. Aqui dá 55 milhas por hora. Aí vai lá, volta, sobe. Será que tá o circuito grande ou tá o pequeno? Eu acho que é o grande. Porque ali eles fazem, né? Ou vai pra lá e volta ali. Talvez eles fecharam ali, ó. Dá pra ver uns cones ali fechando. Não, acho que lá é só Shinken. Pode. Eu não sei. Eu espero que seja maior aí. Sim, que aí tem uma pista por fora da pista de kart, tem uma pista de carro, né? Tem. Que aí tu pode ser membro aqui, tu pode ser associado e vem andar aqui. Essa da direita aqui é você desce, faz o balão. Eu fiz um evento que eu tava aqui, que não lembro, foi dia 15 de maio, que tava... Eu vim com a Ferrari aqui, e era ali naquela reta oposta ali. Tem até uns apartamentos vendendo ali. Interessante, eles vão fazer umas garagens com apartamento, né? No Fórmula 1, né? Show. Vamos ver agora. Vou botar a câmera 360 ali, vamos ver como vai ficar as imagens, acho que vai ficar legal. Vamos ver, Vamos ver se a gente pega um... Não é uma peripécia aí, né? Então tá. Summer sun, summer
Acabou? Quem é que fez o melhor tempo? Ah, sapatilha, pô. Não, isso aqui Eu foi o falei pra capacete, vocês. meu. Tá É o bom pra capacete, sapatilha. cara. É o capacete. 69. 69, Ah, o 6. Luiz também, ó. Os dois ali. Revelação da noite, Pedrola. Aí, ó. Petrola, 72. Ô, tá. Pra não demonstrar minhas habilidades, a primeira tava com o pneu furado, a segunda não sei o que, a terceira é culpa minha mesmo. Mas assim, ó, vocês viram que eu era o cameraman, eu dava uma esperada pra ver se alguém... É verdade, é verdade. Eu dava uma esperada pra ver se alguém vira um enrosco ali. Vai ficar legal. Vai ficar legal isso aí. Show. Agora é o seguinte, ó. Nós temos que voltar pra lá e fazer o Opala funcionar. Temos que acertar fogo no Opala e vamos pro Café Octanema de manhã. O plano era ter acabado tudo do Opala e tá pronto, carregado, ir pra cá e dormir agora. E não, a gente tá indo pra firma agora. Chegamos do kart aqui meio na correria. Já demos um trato. Decidimos levar o Opel pro Cafeine, mas não sei se vai chegar lá. Vamos ver. O Pedro acho que não chega. É, vamos ver. Também acho que não, mas o Fernandinho disse que garante, então... O Fernandinho garante que ele chega, não? Chega. Ai, ai. Então tá aqui, ó. O Opel aí, ó, caracterizado de Opala, é o Cadete. Que loucura, agora tá fazendo os embleminhos aqui, ó. O SS. Do outro lado falta aqui, ó. Show. Tá, e agora é o seguinte, nós temos que funcionar o Opala. Tá pronto pra bater rank aí? Tá com M5, né? Deixa eu pegar meu laptop mais fácil. Vamos dar um talento aqui, na verdade como a gente botou agora M5, vai precisar bem mais combustível. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar 1.50 e aqui 1.50 também. Se bem que ele tava com mapa de metanol, bom, bastante. Tava no álcool, né? Ó, pressurizou. Fica lá fora com o extintor. Cadê o extintor? Olha aí, ó. De primeira, hein? Tá bonito, hein? Um pouquinho rico. O Fernandinho se assustou lá. Tá bonito aqui, ó. Cara, vamos olhar lá fora, mas eu acho que tá... Deixa esquentar agora, só vamos se matar aqui, né? Aí, ó. Tá bonito. Bonito, ó. Olha a descarga esquentar, Bom, mas é o seguinte, ó. Tá bom? Agora é recarregar. Funcionou? Funcionou? Tá ótimo. Aham. Aí tá rico, voltar. Mas não esquentou o suficiente, não. Tá bom, vamos parar de chorar, cara. M5 aqui é foda. Tá, vamos carregar e café em octane então. Vamos, bora. E aí, será que pega? Ah, mas olha aí, ó.
Não sei qual tá melhor, se é o Opel ou o Opala. Os dois pegaram de primeira, hein? Agora a gente descobriu aqui que o segundo Pedro não tem freio no Cadete. E aí a gente tá tentando resolver agora o freio pra ver se... Mas freio é detalhe, pô. Tentei dar um burnout ali, mas não consegui. Ele Como vai pra assim? frente, sim, ele vai pra frente. E aí vamos tentar descobrir se o carro consegue frear ou não. Cara, sabe o que tá precisando fazer nesse carro? Ah, Um two step de noite. ah é. Se você puxar ali agora na porta ali, seria legal. Temos tempo. Deixa pro próximo episódio. O que tu fez? Tu sangrou? Sangrou? Não, eu preciso de alguém pra Deixa que eu faço. bombar. Uma vez só? É bomba. Aí, segura. Tá. Vai. Seguro. Bomba. Segura. Então o Cadete foi abortado aqui. Tentamos bombear, mas segundo o Fernandinho, tem um prego no meio Alguém da... colocou um prego já. No freio traseiro aqui. Vamos ter que descobrir, vamos ter que provavelmente arrancar esses freios e fazer de novo aí. Mas antes a gente meter a mão no motor aqui, nós tínhamos que deixar os carros rodando mesmo para dar umas voltinhas, né? Sim, sim. Vamos, Pedro tá... vamos arrumar, vamos deixar ele funcionando bonitinho. O motor em si tá bonitinho, né, cara? O suporte da bateria aqui eu gostei, né? Puta que pariu. Ah, brincadeira. Bom, vamos lá, vamos focar no Opala, que o Opala tá quase pronto. E aqui nossa peripécia aqui, que é uma bobagem, mas não sabemos funcionar. Como é que foi? Pegamos aqui a vela de ignição, ó. Não sei se dá pra ver. A vela de ignição, uma bobina aqui, ó, uma Smart, e vamos tentar ver se ele centelha. Eu acho que vai dar. Vai dar certo. Tá pegando fogo, bicho! Aperta essa merda aí que tá pegando fogo, pô!
75 years later. Tá bom, né? Na hora de alinhar, desse jeito, tem que chegar assim. Pum, pum, pum. Tá bom, hein? Aqui, mas eu vou te falar, o estouro tá diferente por causa dessa vela, viu? Ele não tá dando Sim. aquele pum, pum, dá um, né? E dá pra ver a vela assim, acendendo. Dá pra ver. Dá pra ver um pouquinho, é. Na verdade, ela teve que jogar bastante combustível, deixei tipo uns 3 milissegundos assim, que é rico. A vela, não, é rico, bastante combustível e a vela acende. Dá pra ver que a vela acende o escape. E ponto assim, nem precisa atrasar ponto, na verdade. Eu botei 6 graus de ponto ali, botei 30, botei menos 16, quando botava uns menos 15, assim, ele dava uns tiros assim junto, mas não é legal o tiro. Esse tiro tá diferente. É. Cara, mas é bonito, hein? Valeu a pena o trabalho ali. Muito bom, bom trabalho. Agora inventamos mais uma moda, viu? É. Aí, Arcondo com Lexus, Chevette, tudo sai no fundo. quer ver? Deixa eu mostrar como é que eu fiz aqui, ó. Olha aqui, ó, botei nessa região que o mapa, nessa região que o carro acelera e cai no giro aqui, ó, no ponto, ó, vai a 0 de ponto aqui. Aí o que a gente fez aqui, a gente usou uma saída genérica. A gente usou a saída genérica por Dutch Cycle, ó, botou 25 Hz pulsando a bobina com 10% por RPM, ó, só acima de 1600 RPM. Então, na verdade, ele fica dando um pulso de 10% na bobina, que é na verdade 4 milissegundos, calculando aí. É. Que legal. Vamos lá então, carregar? Vamos embora. Show. O cadete vai aguardar, ó. Ah, ficou muito legal. Aqui a gente já feito, ó, os desenhos do SS, o KD, Tchê, abreviado, o Fueltech ali que nem a gente fez atrás, e o KD, Tchê, por extenso. Bem na letra do Opala. Ah, aqui. Será que precisa mais metanol? Tá bom já. Na verdade tá o paleiro já, ó. Tá o paleiro já. Fica de olho ali dentro. Cuidado ali dentro, né? Não vai fazer, tenta não fazer fogo ali dentro. Você tem que cuidar pra não botar fogo no trailer aqui, ó. Não, eu vim devagarzão. Cara, como ele é estreito, cara, o Corvette chega a botar as duas rodas pro lado aqui. Reparei isso também. O Opala é estreito, né, meu? Não, eu acho que é o Corvette que é largo. E agora me destranca daqui.
Tem freio de mão? Tem não. O baleiro não freio de mão. Só pra explicar pra muitos de vocês vão perguntar por que a gente não foi andando com o carro. Esse maluco aqui queria andando, tá? Só que é o seguinte, vamos carregar o carro, a gente não sabe, é uma hora de distância, né? Não tá tudo bem com certeza ainda, né? Eu sei que tu confia no carro, eu sei que tá bem feito, mas vamos fazer certinho, vamos garantir. E outra, a gente levando de trailer, a gente bota o trailer lá que fica um outdoor gigante. Boa. Então é uma boa propaganda. Isso aí. Então tá, daqui a pouco a gente vai chegar lá de noite, vamos ver o que vocês vão achar do fogo. Chegamos no Café Nectare, que nem filmei porque nós tivemos que sair, nós saímos de Ferrari, empurramos a Ferrari para não fazer barulho, não acordar a família toda às 5h40 da manhã. E agora estamos aqui às 7 horas da manhã, ainda tá escuro, ó. E chegamos no Café Nectare e estamos indo buscar o trailer aqui, que eles estacionaram um pouco pro lado aqui. E vamos descarregar o Opala ali. Ainda vai estar à noite, ó, pra... Vai dar. O mineiro aqui tá com frio ou não? Pra caramba. Lá atrás, ó. Ah, sim. Aqui na verdade tu não precisa marcar pra vir, tu só traz, ó. Ó, aqui eles falam, ó, não two-step, no burnout, no cruising, no heavy, não. Vamos S2000, né? É. Ó, um Tesla, o cara adesivou isso aí, ó. Essa cor não é original. Leonardo Grey, da Audi. É. E agora vai pegar o Opala ou não? Imagina se tá os bicos sujos agora, tudo aqui. Aí se matamos, né? Desmonta lá e arruma. Olha ali, os caras gostam do neonzinho aqui, ó. Chegou. Chegou? Olha aí, ó, o outdoor tá bonito aqui, ó, vai dar pra fazer uma propaganda. Bom, bom dia, bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá, ó, tu é o departamento de filmagem aí. Agora vamos sair. Vai assustar o pessoal com as chamas. E dessa vez eu vou filmar com a mão no alto, pra ninguém reclamar que eu sou baixinho. Agora que é a hora da verdade, será que ele vai funcionar? 0 grau aqui. Olha aí, ó. Certo, pode vir, só vem reto. Essa gasolina não vai dar.
Chegamos aqui, já tem brasileiro. Como é que é teu nome? Orsino. Orsino. Olha aqui, ó. E trouxe um Galaxy ainda, ó. Olha aí, cara. Duas portas aqui, não tem no Brasil, hein? Não. O pesão, né? Ai, olha o escapamento aqui, ó. Não, acho que ele tá um bloco. Ah, que legal, hein? Bancão. Com o Felipe Andrés ia ficar louco. Conhece o Felipe Andrés, não? Ele tem um, ainda não assisti dele. ele tem um Landau no Brasil. Ah, um Landauzão. Um Landauzão. Eu comprei esse porque eu sou apaixonado no Landau também. É. O escapamento tá do lado aqui mesmo. Isso. Show. Ah, que legal. E tem um Opala no Brasil. Sim, 7.3 vermelho. É. Mesmo do também. Anderson aí, mas é pena que é 4 cilindros, né? Esse sempre tem jeito. E o Neto aí, ó, cadê a C10? Tá aí, não? Na C10 tá em casa. Tá em casa. O Neto é o da C10, aquela que eu boto no... Parece no canto do vídeo, os caras querem saber mais da C10 do que do resto do carro. Calma que essa aí a gente vai ter história pra contar. Vai ter ainda. Tem uns carros legais aqui, ó. Esse Torino nós viemos do lado andando dele aqui. Aqui os caras trazem... Eu aprendi agora, traz uma nota fiscal, ó, $5.000 custou na época. Torino 72. Cara, legal. E o Opala tá aí. What's up? No, what's up? Yeah. What motor is that? It's a Chevy 250. Chevy 250? The old 250 inline. It makes 1,000 horsepower. What used to use it on? Fuel tank. Fuel tank? Yeah. I should have figured by the... Yeah. Orange sticker. Yeah. Yeah. That's a Brazilian car. That's a Brazilian made only. Really? Yeah. It never officially came to US. Very good. Cara, tá frio aqui. Eu cheguei a esquentar, mas tá 0 grau ainda, com sensação de menos 5 Celsius. Olha aí, ó. Os caras gostam das coisinhas. Olha essas 850 aqui, 840. É muito legal esse chassi. 840, ó. Esse já foi mais barato, já comprava por $10.000, 8.000. Carro ok, assim, já tá se disparando de preço. Seu Andrés Bernauer, meu amigo do Brasil, não me deixou comprar uma vez porque ele disse que ele queria comprar para fazer o projeto e não comprou. Então é o seguinte, se tu não comprar, Andrés, eu vou comprar, viu? Tá? Te agiliza aí. Ó. Ó, gostei aqui do... Olha isso aqui. Que legal. 8 filtrinhos, ó. Isso é uma boa ideia pro Opel, né? É uns Toyota japonesa, ó. Mão direita, ó. Eu sempre quis ter um carro mão direita. Um dia eu ainda vou ter. Então vocês vão ver. Isso é muito legal, poder ir no drive-thru de ré. Isso eu vou fazer uma hora dessa aí, né? E aprender. Na verdade, carro mão direita é um exercício mental, porque o cara tem que pensar, inverter a cabeça assim do que tá acontecendo, né? Ó, tem um C8 aqui. Bonito esse laranja. Ah, isso aqui, ó. DeLorean, ó. Isso é muito legal. Também esses carros que já foram mais baratos, hoje menos de 30 mil não consegue comprar. $30.000. Ele é todo de inox, né? Escovado assim. O motor é bem fraquinho assim, um motor 6 cilindros, 100 e pouquinhos cavalos só, mas o carro em si é histórico. A placa. Mas essa placa na frente não é a do carro mesmo, né? Aqui na frente não precisa usar a placa na Georgia, então tu pode botar qualquer placa.
C8 conversível. Outro C8. Essa aqui é outra que tá na lista, ó. Uma Lamborghini Gallardo. Andei com aquela no Brasil. Pra quem não viu o episódio no Super Carros do Brasil, que eu andei com uma amarela lá, que tá de Fueltech. Vou deixar o link aqui, ó, pra assistir aquele episódio, que aquele episódio foi bem legal. Dá pra ver bastante desses carros aí. Mas é um outro carro que, falando em preço, assim, achava por 50, 60 mil dólares, assim, meio que fácil lá por 2018, e agora não acha menos de 90, 100 mil, e quando tem abaixo disso, normalmente tem alguma coisa bem errada. Vamos ver, ó como é que tá o Opala ali, ó. Ferrari, Opala, é bonito, né? Ford 29 aqui. Hoje é um especial Ford, né? Na verdade eles deixaram a gente botar no cantinho ali. É. Cobra, dimensão Billet, ó. ProCharger, os zooms. Legal. Olha que legal esse cara aí. Muito legal. É realmente madeira mesmo. Então, o cara tem tudo exposto aqui, né? As propagandas. Olha só que legal. Interior. You can look at the stuff online, but they make them for all makes. Thank you so much. Well, he's a good kid, and I'm trying to help him out. He has a 67 Mustang in Belgium. Que coisa legal, né? What is that? It's a 360? No, DJI. It has a gimbal integrated, like DJI. O pessoal sempre pergunta que câmera é essa. O cara parou e perguntou ali que câmera era, agora tava mostrando. Pra quem não, pra quem quer saber, essa aqui é uma DJI Pocket 2, que aqui eu filmo esses vídeos aqui porque ela tem uma estabilização muito boa. Eu tô mexendo toda a câmera aqui, ela não mexe. Ó. Aí, Daniel, chegou Daniel aí. Gria aí. E o Opalão. E o Opalão. Viu? Daniel. Que cachorro. Puta, cara. Que carro, hein, É, cara? legal, né? Nossa, fantástico carro. Muito bem montado. Tá de parabéns vocês dois pelo projeto. Entendeu? O Daniel tem missão traseira. O Daniel tem pra quem não se lembra do Daniel, tem um Mazda, aquele RX-7 que era do TK e vendeu o Camaro pro TK, né? Thiago Kifuri. O que o pessoal tá falando aí? Ah, o pessoal tá gostando. O pessoal conhece carro antigo, o pessoal mais velho, vem aqui e olha só, pergunta. os caras param aqui assim, ele fica olhando assim, fica um nó mental assim, ó. Aí eles não entendem. I saw you coming in. I saw the flames coming out. I was like, holy crap. O pessoal não entende, na verdade eles vêm entender assim, tá, mas é um Nova ou é um carro europeu? Aí uns confundem com o Holden da Austrália também. É impressionante. Os caras não entendem, eles ficam tentando entender, mas é um motor 6 cilindros que aqui nos Estados Unidos vendendo uma C10 de 60 e pouco, 70, e outros carros da GM, mas não é comum. You recognize this car or no? I do not know. You recognize this car or no? Is it Australian? Brazilian. Brazilian. That was a Brazilian designed model. They inspired by the Opel and the Holden and the Nova and all the GM cars. That'd be badass if it had a V8 in it. Ah, yeah, but that's the #1 engine they modify in Brazil for 4 years. Yeah, this makes 1,000 horsepower. O Opala tá fazendo sucesso aqui, os caras. Daniel aqui tá servindo de intérprete pra falar com os americanos, né? Traduzindo aqui pra moçada, eles estão impressionados com o carro, com o projeto. Aí você fala que o motor é 250S, 6 cilindros em linha. Eles falam, como tira 600 cavalos? Aí eu falo, não, é por causa da injeção que eles usam, da Fueltech e tudo. Eles ficam loucos, legal, né? Os caras, vários falaram assim, meu carro preferido do show. E aqui os outros caras ali, a Ferrari também, sempre tem o seu. Os caras estão fazendo um vídeo ali, ó, quero ver esse vídeo depois. Olha aí, os brasileiros aí, até. Tu tá... Vai sentar no Opala aí? Legal. Bacana que tô filmando aqui pro episódio, ó. Vocês vão aparecer também, não? Tu vai adorar, viu? Aí, ó, vários brasileiros aí chegando. Veio conferir de perto, né? Eu fiquei 600 no Opalão, mano.
mais um episódio aí, vocês viram como é que foi a saída do evento aqui do Café Octane, foi fantástico, assim, deu pra sair com o Opala, deu pra fazer uma live ao vivo no Instagram, quem é que tava assistindo, e muito legal, assim, muito legal a repercussão, todo mundo muito curioso do Opala, todo mundo querendo saber, mas é um Nova, é um Opel, eles leem Opala e acham que é Opel, confunde com a marca. Precisava ter feito um cartaz ali para explicar melhor, e na próxima vez que a gente vier no Café Octane com o Opala, com certeza a gente vai poder preparar melhor, explicar melhor, mas foi muito legal. O carro tá fantástico, tudo certo, pega de primeira agora, tá bonitinho, vai ter bastante história para contar. E agora, carregado, vamos voltar. Espero que tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por seguir, muito obrigado também por terem apoiado as camisetas aí, foi um sucesso aí. Eu fico feliz que vocês estão gostando, me dá mais força ainda para fazer mais ações aí, mais vestuário, mais roupa, mais coisas para compartilhar com vocês e mais projetos também. Então fiquem atentos aí que também tem mais coisas chegando que ainda é surpresa, ainda vocês vão ver, vão gostar. Tchau!